Fala, empreendedor, empreendedora, aqui é Milena Rosa Lozano, do Estruturando Podcast. Hoje o tema é polêmico por aqui, porque temos mulheres polêmicas Adoro. nessa roda. Que tipo de empreendedor ou empreendedora você é? Será que para você faz sentido eu ter plano A, B, C e D? Será que se você tiver o plano B, você não faz? Será que você vai sem plano mesmo e vai no fazejamento e foda-se? E aí? E aí? Quem é você na fila do pão do empreendedorismo? Vamos falar sobre isso. Eu sou rebelde. Vamos falar sobre isso. Esse papo polêmico chegou aqui, porque em algum episódio anterior aqui, você pode voltar no nosso podcast, Estela, nossa querida gestora de carreiras, disse sobre a seguinte pergunta. Tá, se o que pior pode me acontecer se eu empreender é voltar para onde eu tô, então tá bom. Né? Porque já não tava Brastemp ali, ok, tudo bem. Me conta mais sobre isso. Fale sobre essas variáveis. Por que isso te deu segurança para empreender? Sim. Eu sou uma investidora moderada, né? Então eu não vou pegar todas as minhas fichas e vou apostar num lugar só. Emocionada. Eu não sou tão emocionada. Eu gosto, né, de ter ali uma segurança. E para mim, uma segurança era ali eu entender quais eram as minhas possibilidades. Foi a forma que eu encontrei de me gerar segurança. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Às vezes a gente não faz porque a gente tá preso a uma segurança. Mas como é se alongar um pouquinho, né? Como é colocar um pezinho fora? O que de pior pode acontecer se você se jogar nesse plano? Então, foi essa pergunta que eu me fiz. E aí, quando eu me fiz essa pergunta, eu pensei, bom, posso ir por esse caminho, posso empreender, pode dar certo, pode não dar certo. Desenhei ali mais ou menos o que eu queria e eu falei, bom, vou viver isso e o que de pior pode acontecer? Eu voltar a mandar currículo e voltar para onde eu estava. E aí, naquele momento, eu falei, bom, então isso é possível. Eu sei que para muitas pessoas, às vezes a gente precisa de uma energia ali, algo, né, mais de se jogar. Mas para mim, naquele momento, era o que me ajudou a tomar essa decisão. Então, eu preferi tomar uma decisão um pouquinho mais segura do que não tomar. Né, não tomar. E é bem interessante essa pergunta que você trouxe, porque quando eu me faço uma pergunta do que de pior pode me acontecer, eu paro de criar historinhas na minha mente sobre esse pior. Eu determino. O que de pior pode me acontecer é isso, se eu empreender. E daí tem uma outra questão. Tem pessoas que são movidas, existe um livro que diz sobre isso, né? Pelo amor ou pela dor. Tem pessoas que vão olhar e falar, caramba, pela dor eu vou. Porque ficar aqui, cara, não vai dar. Uhum. Né? Agora tem outras que vão se mover ao contrário. Pelos ganhos que podem acontecer quando ela empreender. Mas nem todo mundo faz uma análise criteriosa e segura disso. Haja visto nossa amiga aqui, que salta de paraquedas sem checar se ele está funcionando. Eu sou dessa, sou de rebeldia. Então, eu tava analisando aqui, eu falei, caraca, tem 3 situações, né, que não me fazem voltar pro corporativo, pro CLT. Primeiro é a desculpa que uma ascendente é aquário. Então, o meu astrólogo falou Ela que criou uma ancoragem nesse mentor dela. A culpa é dos planetas. A culpa são 5 Ok. planetas retrógrados. Eu não volto porque tá. Porque eu nasci Terceirização. para empreender. Ele falou que eu não nasci para ser mandada. Então, eu falei, tá bom, vou acatar isso. Outra questão é que, assim, eu como, né, não que isso seja uma desculpa, mas eu como filha única, muitas das vezes eu precisei levar minha mãe em médico, né, tinha essas questões, e eu me coloquei em situações muito complicadas quando eu trabalhava em CLT, de me sentir um pouco, digamos que privilegiada, né, pelo cargo que eu tinha e poder sair, só que ao mesmo tempo gerava um conflito entre os outros colaboradores de achar que eu era muito defendida, sabe? E eu... Ou seja, a liberdade que empreender te dá. Exato, de eu ter fazer um meu estilo horário. de vida que possa fazer o seu horário para Eu levar posso- sua mãe ou qualquer outra questão. Exatamente. E outra questão é que eu não tive boas experiências no corporativo, né? Questões assim de assédio, né? Assédio moral, assédio assim psicológico, e
eu falei, nunca mais quero passar por isso, sabe? Foram poucos tempos que eu fiquei com carteira assinada, mas assim, foram situações que eu passei, assim, de realmente, assim, palavras de baixo calão, de ser muito humilhada. E eu falei, eu não mereço passar por isso. Eu nunca mais quero passar por isso, né? Então, assim, foram decisões que eu falei. Quando eu pensava, assim, na minha insegurança, eu falava, não, reza que passa. Quem tem fé não tem medo, vai tudo dar certo. E graças a Deus, minha vida sempre deu certo. Depois, assim, quando eu tomei essa postura de não vou voltar para aquele lugar. Sabe que decisão, né? Vem de cisão, né? De romper com o antigo para a gente decidir trilhar uma nova trajetória. A grande questão é que nem todo mundo queima a ponte. A gente usa muito essa expressão no empreendedorismo. Mas quando você queima a ponte? Mas o que é queimar a ponte? De fato, você está num cenário corporativo, CLT, concursado, universo empreendedor, existe uma ponte que para você percorrer esse ciclo da mudança. O que acontece em alguns casos? Tem pessoas que queimam essa ponte sem nenhum planejamento. Tive uma ideia ou estou passando por uma situação desafiadora, vou lá e queimo a ponte. O que eu costumo dizer para quem tem esse perfil? Porque isso é perfil. Aliás, dentro do Estruturando, dentro da minha mentoria, eu faço análise das 8 âncoras de carreira que o MIT diz para você ter, de fato, um perfil mais empreendedor, ou menos, se isso te é mais confortável ou menos confortável. Não vou entrar aqui nessa esfera, porque daí é uma grande história para contar, mas é muito importante a gente olhar para isso. Só que, dependendo do perfil, eu falo assim, tá, vamos olhar para essa questão de queimar a ponte. Se você queimar a ponte agora, no fazejamento, essa ideia, tenho fé, acredito, bora lá. Eu costumo brincar o seguinte, você tem musculatura para escalar? Opa! Por que musculatura para escalar? Vamos supor, imagina aqui comigo, tem uma ponte. Você queimou o CLT. Quando você queima, você vai vir para cá. Exato. E daí você vai ter uma corda para escalar. O que é essa musculatura, fazendo essa analogia? Você tem rede de apoio? Você se conhece? Você faz terapia? Você tem um cenário para empreender que seja um ecossistema empreendedor para te fortalecer? E daí, entenda isso, você está vinculado a um hub, né, de inovação e empreendedorismo, como é o caso da Andresa. Seja isso, você está num ecossistema que para o seu nicho é importante. Você tem, de fato, um mentor ou uma mentora para você economizar, gente, combustível ali naquela hora, porque você não está tendo muito para gastar, vamos pensar assim? Você não está entrando com investimento para daí gastar, você está tendo que ir na raça, você vai na raça. Sim. Você vai ter que ser o quê? Racional na hora de gastar esse combustível que você tem ali. Entenda combustível. Recurso financeiro, recurso humano, energia, disposição. Sim. Sabe? Porque são recursos finitos. E daí você tem que ter musculatura. E daí você fala, não, calma, peraí, não tinha pensado nisso. Fala, então tá, então vamos caminhar um pouco nessa ponte, que é o que acontece, por exemplo, quem está num plano B, enquanto está construindo o plano A. O que é isso? Eu estou CLT, eu estou concursado, enquanto me planejo e me programo para queimar a ponte, só que com uma data. Porque senão você vai ficar com plano A e plano B para da tua vida. Exato. Tem uma questão que a gente exercita muito na empresa. Meu sócio sempre puxa essa assim: vamos tomar a decisão antes do dia acontecer, porque vai chegar lá, a gente não vai ter pulso para tomar decisão. Essa semana mesmo a gente estava pensando em vários cenários do próximo mês e até assim, contando que nada é tão bonito assim, né? A gente quebra tanto a cara, então a gente estava super aflito com uma possível decisão e tal. A gente colocou na lousa bonita, empreendedora que a gente escreve, o que vai acontecer? Piores e melhores cenários, e pá, e aqui você entende tudo que fecha esse ciclo, e tudo que você vai fazer para queimar ou não a ponte, seja quando você está empreendendo, seja quando você não está empreendendo. Então, essa história dos cenários acho que fica muito com a gente, né? Muito, é muito forte isso, porque se eu não colocar, gente, se eu não colocar no papel, na lousa, se eu não determinar
qual é o pior, o melhor cenário. Colocar metas, prazos, né? Tá essa clareza. Prazos para essas decisões, elas não vão acontecer. Você não vai estar preparado, preparada. E algo que aconteceu comigo foi, mesmo me preparando, mesmo fazendo business case, deu errado um monte de coisa. Imprevistos acontecem. Helena, né, para me ajudar a estruturar algumas coisas. E eu acho que aconteceu muito isso, assim, quando você tá no CLT, você tá lá com o seu plano B, você fica bonitinho. Não, mas eu tô aqui com o meu plano B, quando eu tiver tanto de dinheiro, quando acontecer isso, quando acontecer isso, você fica no quando, no quando. Quando você, né, que foi no meu caso, quando é que eu queimei a minha ponte? Pandemia, veio uma questão emocional e eu me fiz uma pergunta, se em 10 anos eu continuar vivendo como eu tô vivendo, eu continuar trabalhando do jeito que eu tô trabalhando, eu continuar lendo o que eu leio, quem que eu vou me tornar? E aí eu vi que tinha algo dentro de mim que eu precisava dar vazão e era como se todo dia a minha alma falasse, Stella, você não tá fazendo o que você tem que fazer. É o propósito, né? Mais um dia e você não foi ajudar as pessoas do jeito que é pra você fazer. E eu vi que eu só conseguiria fazer isso no empreendedorismo. E aí eu me joguei. Se ia ter viabilidade, o plano A, plano B, eu não sei, mas eu me joguei. Teve coisa que deu muito certo, teve coisa que não deu certo. Mas você só vai saber quando você tá na trincheira. Não adianta, assim, você pensar, não, eu vou ficar aqui e quando acontecer isso eu vou. O quando já vai ser, o mundo já vai ter mudado, já vai ter inteligência artificial, você já não conseguiu prever. Então, quando você vai pra trincheira, que você sabe realmente qual é o jogo. E é muito interessante você trazer isso, e acho que a Andressa vive bastante isso, que é a trincheira. Quantas das vezes quem quer te dar um conselho sobre empreender, quem quer te mentorar quanto a empreender, quem quer te dizer o que é o business plan ideal, nunca empreendeu. Nunca teve com a cara no chão. Nunca viveu isso. Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. Então, quando ela diz, nossa, os meus amigos, as pessoas estavam dizendo, que louca, empreender ao invés de ir para a carreira ideal com um plano de carreira, sendo que ela é da computação, sendo que ela é, certo, da tendência atual, sem ter ido para a trincheira. Imagina se você tivesse escutado quem nunca teve na trincheira. Exato, eu acho que mesmo outros empreendedores, a gente faz muitas mentorias no grupo que a gente tem lá da faculdade, e a gente sempre conversa antes assim, saiba que tudo que a gente conversar aqui entre a gente, ou o mentor com a gente, ou da gente para o mentor, a gente está se baseando em um conhecimento mínimo sobre a sua jornada, sobre a sua empresa. Então, saiba filtrar tudo que faz sentido e até aquilo, né, de referências que vocês estavam trazendo também. Às vezes, uma coisa que o mentor ou alguém vai falar sobre outra área, sobre outra coisa, você vai aplicar melhor do que o que ele falou para você aplicar na sua própria área. Então, é saber filtrar as informações, porque hoje tem muita gente palpitando e tudo bem, só que a gente tem que saber acatar o que faz sentido e não se prejudicar com isso, né? Acho que desse podcast de hoje, se eu puder te dar uma dica, seria anotar um ponto de referência de cada uma delas. De fato, qual é o filtro que você vai ter aguçado para cada vez que alguém vier trazer uma crítica construtiva para você? De quem não necessariamente está construindo o mesmo legado que você. Então, qual é o meu filtro? Qual é o melhor ou pior cenário que pode acontecer se eu queimar essa ponte? E o que vai me mover independente de? Para que, de fato, eu não queira voltar do meio da ponte para trás, ou me sustente a escalada que eu escolha escalar. Então, quando a Mel traz, poxa, eu quero ter tempo com a minha mãe. Eu quero ir para um lugar merecedor e que eu não aceito mais passar por isso ou por aquilo. Eu quero ter um outro estilo de vida, então eu estou me motivando né? Conheça os seus motivadores. Muito mais do que só as suas dores. Né? Tem muito empreendedor que reclama, mas não conhece o que motiva. Sim. Né? Ao invés de se conectar com o que motiva, se conecta com o que reclama. Então, sai desse podcast agora. Pega papel e caneta, respira. E de fato olha para isso. O que de melhor pode acontecer se de fato esse plano se estruturar e se manifestar? O que de pior pode acontecer se não der bom, como você pensa que pode dar? Quem que você vai ouvir ao longo dessa jornada?
que você vai filtrar. Como você vai filtrar? Porque esse ouvir pode ser sua mãe, seu irmão, seu amigo, outro empreendedor, um mentor. Qual que vai ser o seu filtro? Né? Você vai observar que se ele está na trincheira também? Você vai entender o que funcionou para ele e o que não necessariamente funciona para você? Como é que você vai filtrar isso? E como bem disse a Mel, quais são os seus motivadores para fazer isso apesar de? Te aguarda no próximo podcast. A gente fala de ambiência, amiga. Ambiente.